Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, Deus nos ampare, nos dê muita força, muita paz, muita harmonia, que nossos lares possam estar sempre em tranquilidade, né? A gente se esforça, a gente faz ali a nossa parte, né? E também aqueles que estão ao nosso redor estão tentando dar o melhor de si, né? Mas nós pedimos à espiritualidade que nos ampare, que fortaleça cada um dos que fazem parte da nossa vida, né? Para que todos nós possamos encontrar o equilíbrio. É um desafio para o espírito no processo evolutivo, né? Então requer domínio, né? Requer aquilo que nós chamamos da chamada reforma íntima, né? As correções que nós vamos buscando fazer nas nossas vidas, no nosso comportamento, no nosso pensamento. Tudo isso tem uma extrema importância, né, para que o espírito possa, no decorrer da sua caminhada, né, poder ter tranquilidade e ter foco, né, no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Então, que Deus nos ampare para que a gente consiga atingir todos esses objetivos enquanto estamos aqui na nossa caminhada, né, evolutiva, nessas oportunidades que estamos tendo no corpo físico, né? Bom, então, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Nossa casa fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magni Caro, no número 1370. Né? E você pode também encontrar as informações sobre a nossa casa no nosso site, no www.caminheirosdoamor.org.br, também aí no canal do YouTube, onde esse vídeo fica registrado lá, e também umas informações mais detalhadas, né, no Facebook, no Instagram, né? Então no nosso site também você vai encontrar ali os nossos horários, as atividades da casa, né, o que ela faz na sua parte espiritual, na sua parte social, né, todo esse trabalho que é feito ali por vários corações que se encontram, né, hoje dedicados ao bem, ao próximo, né? Então todos nós ali estamos convidando para que vocês conheçam, né, a nossa casa. Bom, então hoje nós vamos começar aqui, né, refletindo um pouco sobre aquilo que nos foi passado pela espiritualidade, né, e codificado por Kardec. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre duas provas, né, que realmente são desafiadoras para nós espíritos no processo evolutivo, né? Falamos da prova da riqueza, né, e da miséria, e está lá no livro terceiro, que fala das leis morais, né? No capítulo 9, na lei de igualdade, o item 5, falando das provas da riqueza e da miséria, que estão aí nas questões da 814 até a 816. Né? Kardec pergunta, então, a espiritualidade na questão 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E aí eles respondem, para provar cada um, né, de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem, né, ao realizá-la. Então, é importante nós lembrarmos, né, do nosso planejamento reencarnatório, né? Quando Kardec faz essa pergunta, se a espiritualidade deixa, né, ela incompleta, só com a primeira parte ali, para provar de uma maneira diferente, ficaria talvez, né, subentendido que Deus daria ali privilégios a um e daria castigo a outros, né? Então a gente precisa entender que estar numa prova da riqueza, né, não é um benefício, né, concedido por Deus, e estar na prova da miséria não é um castigo, né? Isso tudo faz parte do nosso processo de evolução, né? A cada oportunidade, o espírito vai ter que viver experiências, né, para poder adquirir, né, conhecimento, para poder compreender,
as dificuldades, os desafios de cada uma, né? E também tem os processos, né, expiatórios, que são consequências, né? Essas vivências muitas podem ser consequências dos nossos atos, né, de outras oportunidades. Né? Para quem não está familiarizado ainda, né, dentro do Espiritismo, né, nós temos essa consciência de que somos seres espirituais, uma experiência corpórea que nós não existimos não somente nesta oportunidade, né? Nós já somos aí seres criados por Deus há um bom tempo e estamos vivendo, né, experiências corpóreas, e em cada uma delas nós temos o livre-arbítrio, ao qual fazemos as nossas escolhas. Então pode ser que em algumas delas nós fizemos escolhas mais acertadas, outras a gente pode ter feito escolhas não tão corretas assim, e que isso gera para nós, né, responsabilidade sobre os nossos atos, sobre as nossas escolhas. E aí está a lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que eu der causa, eu sou responsável pelos seus efeitos. Então, em algumas situações, né, eu como espírito posso escolher uma dessas duas provas para poder trabalhar melhor o meu processo evolutivo. Então, se não houver uma causa anterior, eu posso escolher uma dessas provas, né, como meio de me conhecer diante dessas situações, né? Porque a gente vê, né, depois nós vamos falar um pouquinho mais detalhado, né, em cada uma delas as suas assim os seus ensinamentos, né, na questão de resignação, né, na questão de caridade. Então eu preciso compreender que não é um privilégio, né, de Deus, concedido por Deus para aquele que a sociedade costuma tratar como nascido em berço de ouro, né, e nenhum castigo para aquele que vive, né, nessa chamada miséria, né, ou esquecido do mundo. Então são várias coisas que nós vamos ver diante dessas situações, né? Então tudo isso servirá para o espírito como um meio de progresso, né? E não como um castigo ou como um benefício. Na questão 815, então, Kardec pergunta: qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem no sentido humanidade, né, para o ser espiritual em processo de evolução encarnatória, né? Eles respondem a Kardec: tanto uma quanto a outra, né? A miséria, ela provoca a lamentação contra a providência, né, contra Deus. Então, e a riqueza leva a todos os excessos, né? Então é importante a gente entender, né, esse conceito de experiência para o espírito, né? Por quê? Porque assim nós vamos aprender, né, a viver com a situação que nós estamos, tirando delas todo o proveito necessário, né, para que eu, como espírito, retorne para o mundo espiritual melhor do que quando vim para aqui o mundo corpóreo, né? Então, se eu for escolher a prova da riqueza, né, para poder evoluir, então eu posso experimentar, né, essa condição de, tendo os recursos, como que eu vou me comportar, né? Será que eu vou ser caridoso, né? Lembrando sempre que muitas vezes as pessoas confundem caridade, né, a prática da caridade com distribuir coisas materiais, mas não é só isso, né? Então, será que eu serei justo? Então, por exemplo, eu posso ter muitos recursos e com isso eu criar, né, meios de subsistência por meio das condições de uma empresa, por exemplo, criar um meio de sustento por meio de algo que possa gerar recursos para outras pessoas, né, por meio da paga do salário. E aí, será que eu serei justo? Pagarei salários, né, dignos,
respeitosos? Será que eu irei respeitar as dificuldades dos subordinados, dos empregados, né? Será que eu não vou explorá-los além, né, do que seria uma condição, né, adequada de trabalho? Então, colocar, né, expor uma pessoa a um excesso de trabalho, a uma pressão psicológica, enfim, né, isso que nós estamos chamando aí, né, de ambientes tóxicos, né, de trabalho. Então, será que eu, com posse desses recursos, vou saber, né, criar um ambiente harmonioso, fazer com que todos aqueles que trabalham para mim se sintam valorizados por aquilo que fazem, né? Será que eu terei ouvidos para as suas dificuldades, né? Aquele que passar por um momento um pouco mais difícil, né? Porque hoje nós vemos em algumas situações, né, que a pessoa perde um ente querido e as pessoas exigem que ela vá trabalhar no dia seguinte, né? Não respeita um momento de luto, né? Um momento de dificuldade. Às vezes uma pessoa está com um ente querido num hospital, em situações críticas com a saúde, e aí de repente, né, querem a presença dela na empresa porque precisa resolver coisas, né? Precisa dar andamento a alguns processos, enfim, né? Esse será o meu desafio, né, tendo esses recursos materiais, né? E se eu for viver a experiência das privações, né? Como que eu vou me comportar? Será que eu vou ter resignação, né? Ou seja, compreender que isso é um momento delicado, né, da minha existência, que eu preciso aprender a lidar com o mínimo necessário, né, que eu preciso saber conviver com isso, que eu preciso ser, né, previdente, eu preciso viver conforme a minha condição, a minha situação. Não que eu não deva almejar, né, crescer financeiramente, nem, não que eu seja impedido, né, de lutar por alguma melhora, ou pelo menos para dar para a minha família uma condição digna de vida. Não é isso, né? Mas quando estamos nessa situação extrema, né, muitas vezes em lugares que estão assim sendo realmente consumido pela pobreza, pela miséria, né, não tem condições dignas de saúde, né, não tem condições dignas de sobrevivência, né? Então a gente precisa lembrar também que, né, muitas vezes estar neste ambiente é o meu desafio, né? Mas quando isso é causado por outras pessoas, né, vai entrar na lei de causa e efeito que nós falamos antes. Então todos aqueles, né, que hoje estão com a responsabilidade, né, de prover para os seus irmãos pelo menos o mínimo de dignidade para sobreviver, mas estão fazendo, né, das suas oportunidades, né, de comando atos, né, de egoísmo, né, estão querendo somente para si, que era o que nós estávamos falando com relação à prova da riqueza, né? Será que aquele que está hoje com toda essa condição está sabendo lidar? Porque todos aqueles que, por mais que o espírito tenha que viver uma prova de miséria, mas que eles tenham sido o causador, porque uma prova de miséria ou uma prova de limitação dos recursos, né, ela não precisa ser como está sendo visto hoje no mundo, né? Em extrema pobreza, né? Mas sim uma condição de limitação dos recursos, né? Então eu não tenho que expor a uma nação, né, à fome extrema, à falta de recursos, né, pelo menos para uma vida digna, recursos sanitários, né, recursos de cuidados com a saúde, de nutrição, né? Então a humanidade não precisa viver isso, né?
aqui quando Kardec puxa essa condição da miséria, é óbvio que ele estava olhando realmente aquela pessoa que, né, principalmente no período do século XIX da França, né, tinha muitas pessoas em situação de rua, né, tinha muitas pessoas ali vivendo nos subterrâneos, vivendo realmente uma extrema pobreza, né? Mas a gente precisa lembrar que isso não é uma imposição divina, né? Bastaria para o espírito viver uma vida de privação, né? Não de miséria extrema. Então, a miséria que nós temos contato hoje no mundo, que estamos vendo ser noticiadas, né? Estamos vendo aí nos meios de comunicação, isso é causada pelas escolhas da humanidade, né? Então, Deus não está impondo à humanidade viver nesta condição só para atender uma necessidade do espírito dentro do seu processo evolutivo. Não é isso, né? Então, nós temos que entender que dentro de um processo equilibrado de evolução, né, para o espírito, bastaria viver a privação, mas não a ausência total de recurso, né? Então, teríamos numa ponta, né, que nós tivéssemos lá um rei, teríamos numa outra ponta um plebeu, mas não quer dizer que, né, esse plebeu tivesse que viver na extrema miséria, né, sem ter o que comer, sem ter onde morar. Não é isso, né? Então, bastaria que para o espírito compreendesse, né, o peso de uma ponta ou outra é ter em abundância e ter o necessário, privações, né, de recursos, mas não a pobreza extrema como nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Então é importante a gente entender muito bem essa condição do que é responsabilidade da humanidade, né, com relação às leis, né, criadas por Deus, que nós já vimos nas questões anteriores, né, a lei de progresso, né, estamos vendo a lei de igualdade agora, né? Então, nós estamos vendo que dentro dessas leis, elas podem ser aplicadas dentro de um equilíbrio, né? Sem haver essa condição extrema de muitos, né, passando necessidade, às vezes não tendo nem do que se alimentar, e poucos, né, vivendo aí no extremo gozo, né, dos recursos materiais. Então é importante a gente deixar bem claro isso, né, para que a gente não fique aí depois culpando Deus, culpando a providência divina, né, como eles dizem aqui, né, é, que, né, na condição da miséria pode provocar a lamentação contra a providência, né, contra Deus, culpando Ele porque Ele está permitindo que algumas pessoas tenham muito, mas muito, e outras pessoas não tenham nem o necessário para poder sobreviver, né? Então, que a gente né, possa deixar bem claro isso para todos que nos ouvem, nos assistem, né, que não podemos atribuir a Deus a responsabilidade pelo que passa a humanidade. Nós estamos vivendo realmente as consequências das nossas escolhas, das nossas, em termos de sociedade como um todo, né? Bom, e aqui na questão seguinte, na 816, né, Kardec vem perguntar para a espiritualidade, né, se aquele que está hoje com a prova da riqueza, né, ele sofre mais tentações, mas não dispõe também, né, de mais meios para fazer o bem. E aí eles respondem a Kardec, né, é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável, né? Suas necessidades aumentam
com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo, né? Então é importante, né, também Kardec aqui no comentário dele vai falar sobre, né, aquela passagem do Evangelho, né, onde Jesus encontra ali o jovem rico e faz a ele o convite, né, para que ele deixasse todas as coisas que ele tinha para viver com Jesus. E aí sempre a gente procura lembrar que Jesus não estava condenando, né, o fato daquele jovem ser rico e ter bastante coisa. O que ele estava tentando explicar para o jovem e também mostrar para os apóstolos e para os seus discípulos que ele não estava preparado como ele achava que estava, né? Só para recordarmos, né, nessa passagem, o jovem chega, né, e pergunta o que ele precisava fazer mais para entrar no reino dos céus, né? Então, quando Jesus diz a ele que ele tem que guardar os mandamentos, ele diz que já fazia isso, né? E aí Jesus fala, então, né, vende tudo que você tem, dá aos pobres, né, e siga-me. E aí então ele fica pensativo, né, e acaba saindo de perto de Jesus porque ele tinha muitas coisas. Então Jesus procura mostrar ali para todos aqueles que estavam ao redor que aquele irmão não estava cumprindo todos os mandamentos como ele dizia que estava, né? Porque o primeiro mandamento é amarás a teu Deus acima de todas as coisas, né? Então, o primeiro mandamento ele já estava falhando, porque ele estava dando mais atenção aos seus bens do que a Deus, né? Porque seguir Jesus representava seguir o caminho de Deus, né? Então, quando Jesus faz a ele o convite, fala assim, olha, largue, né, o apego que você tem às coisas da terra e me siga em direção às coisas do Espírito. Era essa, né, a mensagem passada por Jesus naquele momento. E não como muitas vezes as pessoas, quando leem esse trecho, né, do Evangelho, né, atribuem a condição de uma condenação à riqueza, né? Então, a espiritualidade também tem um cuidado na resposta de Kardec de dizer é justamente o que nem sempre faz. Não, eles não dizem que é o que ele não faz, né? É o que o rico não faz. Eles não afirmam categoricamente. Eles dizem nem sempre. Por quê? Porque existem espíritos que, diante desta prova, né, cumprem, né, com maestria, né, usam todos os recursos que Deus disponibiliza, né, para ele na sua encarnação, em proveito não só de si, mas do próximo, né? Como nós estávamos falando, gera meios de outras pessoas conquistarem também o seu sustento, né? Auxilia aqueles que pouco têm ou nada têm a se reerguerem, né? A buscarem o seu próprio sustento, né? Tem condições ali de dar exemplos para outras pessoas, né, que também são da nobreza ou que têm essa riqueza, né, de investir, por exemplo, em estudos importantes para a humanidade, né, de fazer com que, né, locais que precisam levar auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade, né, elas possam receber apoio para poder fazer isso. Então nós vemos aí várias instituições que levam, né, a locais que passam por necessidade, levam alimento, levam atendimento médico, né, levam mão de obra para a construção e de moradias ou de trabalhar na condição do saneamento básico. Então, tudo isso, né, que uma pessoa com recurso pode fazer, ela mostra para outras pessoas que também o têm que é possível, né, ajudar as pessoas sem esse pensamento de distribuir, né? A caridade material, o Evangelho já nos mostra isso, né? A caridade moral e a caridade material, né? Então, mostra que por meio de algumas ações é possível fazer com que
né, outras pessoas possam se reerguer e se beneficiar dos recursos que Deus me emprestou, né? Porque nessas questões de Kardec, quando ele fala aqui sobre o rico ter maior recurso para poder fazer o bem, é necessário que as pessoas que estiverem nessa provação, né, nesse papel, nesta reencarnação, entendam que elas são fiel depositárias, né? Elas não são proprietárias dos bens da terra. Porque se fôssemos proprietários eternos daquilo que possuímos em matéria, nós levaríamos para o mundo espiritual. Só que no mundo espiritual a gente não entra, né, com carteira, né, no bolso. Não adianta. A gente não leva nem o documento, porque quando chegar lá vão me conhecer com um outro nome, né? Como eu digo no início sempre, nessa encarnação me chamo Devanir, mas quais os nomes e quais as características que eu tive nas outras encarnações? Então não adianta eu levar meu RG, né, falando aqui em nível Brasil, né, não adianta eu levar meu documento e querer apresentar lá no plano espiritual, porque eles vão me conhecer pela minha essência espiritual, né? Não pelo meu nome ou pelas minhas características na matéria. Então é importante a gente entender que todos aqueles que estão passando por essa condição, eles são só fiéis depositários, né? E aquele que está vivendo a condição da privação, ele precisa entender que é um desafio, é um aprendizado, é um momento para ele como espírito crescer em compreensão e que a hora que ele deixar, né, esta encarnação, ao retornar para o mundo espiritual, né, esse aprendizado todo é o que vai contar, né? Não serão as suas lamentações, né, o seu processo muitas vezes de invejar o que o outro possui, né, que vai fazer com que ele chegue lá no plano espiritual, né, e na próxima encarnação a espiritualidade vire para ele e diga assim: nossa, meu irmãozinho, você sofreu tanto na outra encarnação, né? A gente ouvia o seu choro, a sua lamentação. Nossa, quanto sofrimento você teve. Então nós vamos dar para você nessa próxima encarnação a prova da riqueza, para você poder viver lá e esbanjar à vontade. Não vai ser dessa forma, né? Porque se houve lamentação, né? Se houve qualquer crítica, né, à condição do planejamento divino, ou até do planejamento encarnatório que eu mesmo fui responsável e fui o pedinte de todas essas coisas, se houve lamentação e não resignação e compreensão, eu vou responder por isso lá no plano espiritual, né? Então, aqui no comentário de Kardec, ele coloca aqui: a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem, né, a pessoa for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí ele cita, então, faz uma referência à questão 266, né, que está lá no livro 2º, capítulo 6º, da vida espírita, no item 5, que é a escolha das provas, né? Então, naquela questão anterior que a espiritualidade responde, né, na 814, que muitas vezes o espírito é que é o responsável, né, pela escolha de estar vivendo essa provação. E aí Kardec pergunta à espiritualidade: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? E aí eles respondem a Kardec: para vós, sim,
Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Né? Por quê? Porque eles estão dando a Kardec essa resposta, porque Kardec está perguntando com o olhar da matéria e não com o olhar do espírito. Né? Porque hoje muitos que esbravejam pela aprovação das limitações das coisas, né, das privações, o que eles estão olhando? O luxo apresentado por aquele que está hoje vivendo a prova da riqueza. Né? Então, se ele é obrigado a viver numa condição em que tenha que, né, ter o seu transporte por um meio coletivo, aí ele fica, né, olhando aquele que está passando ao lado ali dentro do seu carrão, né, com ar condicionado, tranquilidade e tudo. Então ele começa a pensar, né, que ele queria ter aquela vida. Né? Por isso é que hoje muitas pessoas acabam se perdendo, né, com a questão dos jogos, dessas questões aí que estão envolvendo, né, aplicativos que estão prometendo, né, ganhos absurdos, e tem pessoas que estão perdendo até o pouco que tem, né, para essa tecnologia, porque estão querendo ganhar, né, muito dinheiro. E aí acabam vivendo essa ilusão, e aí quando acordam estão sem até o pouco recurso que tinham. Então, quando eles respondem isso a Kardec, eles estão tentando dizer para Kardec: olha, você está achando que é assim, mas quando você está no mundo espiritual, né, e que você sabe de tudo que você fez, e você sabe ainda o aprendizado que você precisa ter e alcançar, com certeza suas escolhas vão ser diferentes. Né? Então, que Deus nos abençoe. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos de hoje, né? Que a espiritualidade possa cada vez mais nos permitir estarmos juntos. Então, um grande beijo no coração de todos. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco daquilo que compreendi do tema de hoje. Fiquem com Deus.